Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 19. O tema da mensagem é: não tenha uma fé inútil e demoníaca. Não tenha uma fé inútil e muito menos demoníaca. É disso que Tiago vai falar. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Os irmãos podem sentar-se. Fiquem à vontade. O que está bombando. Queridos, eu não sei se vocês observaram, mas na leitura que fizemos, encontramos 4 perguntas interessantes. Todas são respondidas implicitamente. Não, a resposta não está escancarada, mas implícita no próprio texto. A primeira pergunta está no versículo 14. Eu te aconselho a deixar a Bíblia aberta, ou tablet, ou celular. Deixa aberto e acompanha. A primeira pergunta está no versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? A pergunta implícita é: nenhum proveito. Não vale de nada a fé sem as obras. Está implícita. A segunda pergunta está no versículo 14, na parte B. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? E a resposta está também implícita. Não. Essa fé não salva. Você não está lendo isso aí. Mas a ideia é que se passa essa fé não salva. A terceira pergunta está no versículo 16. Mas o desenvolvimento da pergunta começa no versículo 15. Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Qual é a resposta implícita nessa pergunta? Não há proveito em dizer: coma, beba, se vista, sem prover o necessário para a pessoa que precisa. Isso é implícito no texto. A quarta e última pergunta do nosso texto está no verso 19. Crês tu que Deus é um só? Qual é a resposta implícita? Sim, eu creio. Deus é um só. Eu não sou ateu. Eu sou crente em Jesus. Eu creio piamente nessa verdade. Deus é um só. Então, amados, nesse texto, Tiago está argumentando que a fé verdadeira não é teórica. Esse é o ponto-chave. Mas é prática. Isso porque na Bíblia, todos aqueles que tiveram fé em Deus agiram de acordo com a fé que tiveram. Se moveram, agiram. Queridos, a fé é uma das doutrinas fundamentais do cristianismo. Isso porque o pecador é salvo pela fé. Fé em quê? Fé em Jesus, como seu Senhor e Salvador. Ou melhor, seu único e suficiente Senhor e Salvador. Romanos 1,17 diz que o justo viverá pela fé. Romanos 14,23 diz que tudo que é feito sem fé é pecado. Em 2 Coríntios 1,24, na parte C, diz que pela fé estamos de pé. Pela fé estamos de pé. E 2 Coríntios 5,7 diz que andamos por fé e não por vista. Andamos por fé e não por vista. E Hebreus 11,6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Amados, a fé é a confiança de que a palavra de Deus é verdadeira. Não importam as circunstâncias. Deus é verdadeiro. A palavra de Deus é verdadeira. Alguém já disse que ter fé não é crer apesar das evidências, mas sim obedecer apesar das circunstâncias.
obedecer apesar das circunstâncias. Agora, o ponto-chave aqui não é fé na fé. Não é fé no abstrato. Não é fé no pensamento positivo. Não é fé no eu, no meu potencial interior. Não. A fé é direcionada a uma pessoa. É a fé em Deus. Fé em Cristo. Por exemplo, Hebreus 11, encontramos ali a galeria dos heróis da fé. Que texto lindo, Hebreus 11. Vemos ali homens e mulheres que viveram pela fé em Deus e receberam o quê? Livramentos. E até morreram por amor a Deus, por amor a Jesus, pela fé. Agora, o que é fé? Hebreus 11, 1 vai nos revelar, né, de maneira bem clara. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Na versão da Bíblia Viva tem mais interessante. Fé é a convicção segura de que alguma coisa que nós queremos vai acontecer. Convicção segura. É a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando, ainda que o não possamos ver adiante de nós. Eu não vejo, mas creio. Creio. Ou seja, a fé é crer antes de ver. Fé é esperar contra a esperança. É continuar confiando em Deus. Continuar confiando em Cristo. Continuar confiando na Bíblia quando tudo parece acabado. Isso é fé. Fé, mesmo tudo dando errado. Porque quando tudo dá certo é fácil crer. Mas quando tudo vai de mal a pior, quando a família não vai bem, o casamento não vai bem, a saúde não vai bem, continuar crendo é o maior desafio. A verdadeira fé não olha para as circunstâncias, mas olha para o alto, porque é do alto que vem o seu socorro. Fé é crer no impossível. Fé é ver o invisível e tocar no que é intangível. Amados, fé é não desistir de esperar em Deus, mesmo quando todas as circunstâncias parecem conspirar contra a própria esperança. Fé é a certeza que Deus pode mudar a nossa sorte, pode enxugar as nossas lágrimas, pode curar as nossas enfermidades e pode restaurar a nossa família para a glória dele. Isso é fé, é crer, é esperar, confiar, é orar. Amados, a fé nunca se baseia no que vemos, mas na certeza de que o que Deus prometeu é um fato. É um fato e terá o seu pleno cumprimento. Tomé, lembra de Tomé? Ele tinha dificuldade, uma dificuldade enorme com isso. Ele era muito racional, né? O lema dele era: só creio naquilo que vejo. Se eu não ver, eu não vou crer. Agora o salmista falou: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ou seja, o crer veio antes do ver. Quando disseram que Jesus tinha ressuscitado, Tomé respondeu o seguinte, lá em João 20, versículo 25. Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Não vou acreditar. Não vou. Eu não sou do tipo que aceita facilmente, dizia Tomé. 8 dias depois, Jesus aparece para ele, ressuscitado. Lá em João 20, 27 e 29, diz o seguinte: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado, onde o soldado furou com uma lança. Põe a mão aqui no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. E eu pergunto: alguém aqui já colocou o dedo nas mãos feridas de Jesus? Quem? Quem foi o bem-aventurado? Alguém aqui já colocou a mão do lado em que o soldado furou com a lança? Ninguém, né? Alguém aqui já viu Jesus ressuscitado? Eu não vi nada disso. Eu acho que ninguém viu, ninguém levantou a mão.
Agora, quem aqui crê que realmente Jesus ressuscitou? Aleluia. Tem nenhum incrédulo aqui, não? Amém. Quem aqui crê que Jesus vive pelos séculos dos séculos? Amém. Quem aqui crê que Jesus é Deus, liberta os oprimidos, Ele cura os enfermos, perdoa pecados e está voltando? Todos nós cremos. Glória a Deus por isso. Então, se você crê em tudo isso, pode ter a plena certeza de que és um bem-aventurado. E até mais do que o próprio Tomé. Até mais. Que precisou ver Jesus ressuscitado para crer. Eu nunca vi anjo, nunca vi Jesus ressuscitado, nunca vi sobrenatural. Já vi alguns milagres, sim, mas nunca eu estou focando aqui. Mas eu creio piamente na palavra de Deus. Então, amados, vivemos pela fé, estamos de pé pela fé e somos salvos pela fé. Ao leproso que voltou agradecido depois da cura, Jesus disse lá em Lucas 17:19, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Lembra do cego Bartimeu? Jesus declarou para ele em Lucas 18:42, recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Para a pecadora arrependida, Jesus disse o seguinte lá em Lucas 7:50, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Efésios 2, 8 e 9 diz que o pecador é salvo pela graça mediante a fé. Ou seja, a graça é favor imerecido. Graça, favor imerecido, porém não é uma graça barata, mas cara, muito cara, pois custou a vida do eterno Filho de Deus. Dietrich Bonhoeffer, um dos mártires da igreja, patenteou esse conceito de graça barata. Ele foi o primeiro a usar esse termo. Muitos têm barateado a graça de Deus, infelizmente. Muitos hoje têm transformado o evangelho em graça barata. A mensagem que se prega hoje é de um Deus bonachão, um Deus Papai Noel, que só faz oferecimentos, que deseja a alegria e o bem-estar de todos. Um Deus risonho, bobão, sem que qualquer exigência sejam feitas. Mas esse não é o Deus da Bíblia, queridos. Não é. Isso é graça barata. Mas a graça verdadeira é aquela oferecida por nosso Senhor. O maior presente que recebemos foi o fato de Jesus ter morrido por nós, por mim, por você, na cruz do Calvário. Amém. Não fizemos nada para merecer tão grande salvação, pois é simplesmente pela fé que eu creio que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim. Porém, não é uma fé, essa fé não é uma obra, como muitos argumentam. Não é uma obra, mas uma atitude de receber o presente da salvação das mãos de um Deus fiel. Alguém já disse, de maneira bem interessante, que fé é o estender da mão de um mendigo, esperando o presente de um rei. Essa é a fé. Essa é a fé. Agora, como podemos identificar uma fé salvadora? Que tipo de fé salva uma pessoa? Outra pergunta. É necessário fazer obras para ser salvo? No texto base da mensagem encontramos dois tipos de fé que não devemos ter. Dois tipos de fé que não devemos ter. A primeira é a fé morta, ou mais conhecida como fé inútil. É a fé do tipo blá, blá, blá. Tiago vai dizer sobre isso. Versículo 14 e 17. Meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver encarecido de roupa e necessitado de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-os e fartai-os, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Ou seja, como identificamos alguém com esse tipo de fé? É a pergunta. É simples. É simples. A pessoa, ela fala, mas não faz. Esse é o tipo de fé morta. Oram, mas não ajudam. Dizem, mas não agem. Elas até se compadecem do necessitado com a boca, e talvez com o coração, com alguns sentimentos, mas seus atos não demonstram que essa compaixão é verdadeira. Tem sentimentos, o sentimento tem a sua validade.
O sentimento tem a sua importância. O falar também tem a sua importância no devido momento. Mas só blá, 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 Tiago diz, isso não é fé que glorifica a Deus. Muitos se compadecem do necessitado com a boca, mas seus atos não demonstram que essa compaixão é verdadeira. Amados, guarde isso. Qualquer declaração de fé que não redunde em mudança de vida, em boas obras, é uma declaração de fé falsa. Falsa. Uma pessoa com fé morta, ela é capaz de orar por alguém, fazer até aquela oração bem pentecostal, né? Sem dificuldades. É fácil interceder relativamente por alguém que está padecendo de um momento difícil. Mas essa pessoa não é capaz de colocar a mão no bolso e ajudar. É disso que Tiago está tratando aqui. A fé inoperante, inútil, morta. A pessoa com fé morta coloca palavras no lugar de atos. Ela sabe o vocabulário correto para a oração e o testemunho, e pode até citar os versículos certos na Bíblia, mas sua vida não condiz com seu discurso. Sua vida não condiz com seu discurso. E mais, a pessoa com a fé morta sempre se vitimiza, dizendo que não pode ajudar, não tem como contribuir, pois tem pouco para sua própria família. Só que ajuda nem sempre é com muito. Muitas vezes é com um pouco. E pouco todos sempre têm para dar. A pessoa, então, tem que tomar cuidado. Todo aquele que tem uma fé morta acredita piamente, acredita religiosamente que as suas palavras têm o mesmo valor que suas obras. Ela acredita nisso. Acredita. E vai morrer acreditando. Ela acredita que pode ser salva sendo infrutífera. Acredita que pode ir para o céu somente pela fé e mais nada. Uma fé inoperante. Porém, para Tiago, que era bem prático, a fé que não impacta o modo de vida do indivíduo é uma fé incoerente. Uma fé que não transforma não é a fé verdadeira. Até porque a verdadeira fé salvadora não anda sozinha. A verdadeira fé salvadora não anda sozinha. É sempre acompanhada de vida, e a vida produz boas obras. É disso que Tiago trata no versículo 18. Mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho boas obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Ou como diz na NVT, nova versão transformadora, mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Mostra-me a sua fé sem obras, e eu pelas minhas obras lhe mostrarei minha fé. Tiago aqui é interessante. Ele enfrenta uma possível objeção de alguém que ele não diz quem é. É um assunto hipotético. Ele traz personagens que não fala quem é, mas é como que um diálogo. Esse alguém disse o seguinte, Tiago, eu tenho fé e você tem obras. A fé é boa. As obras também são boas. Sendo assim, você segue adiante com suas obras e eu sigo adiante com a minha fé. Você fica com obra, eu fico com fé. Mas para Tiago é impossível, e segundo a Bíblia no modo geral, é impossível separar a fé das obras. A fé e as obras são como duas pernas que precisam estar bem alinhadas. Senão vai manquejar, vai andar em falso, vai tropeçar, vai cair. O crer e o fazer não podem divorciar-se. Aquilo que Deus uniu, tanto no casamento como no assunto aqui, o homem não pode separar. É por isso que Tiago contra-argumenta dizendo, no versículo 18, mostre-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Ou seja, queridos, para Tiago é impossível demonstrar a fé sem as obras, mas com as obras eu posso demonstrar a minha fé. Com aquilo que eu faço, eu demonstro naquilo que creio, diz Tiago. Com minhas atitudes, eu demonstro a minha fé. Portanto, abrindo parênteses, não somos salvos por aquilo que fazemos. Não somos salvos porque devolvemos, por exemplo, dízimos e ofertas. Não somos salvos porque oramos, porque jejuamos ou porque congregamos.
Não, queridos, não somos salvos porque ajudamos uma velhinha a atravessar a rua ou por ajudar alguém necessitado. Todavia, porém, portanto, aquele que realmente foi salvo por Jesus, esse sim, contribui. Ele ora, ele ajuda, ele congrega, jejua, ajuda, socorre, se importa. Aquele que realmente foi salvo por Cristo se envolve, de alguma maneira. A salvação, portanto, é somente pela fé. Mas a fé salvadora não vem só. Vou repetir. A salvação é só pela fé. Mas a fé salvadora não vem só. Vem acompanhada. Tiago, então, usa uma ilustração interessante para exemplificar a fé morta. Versículo 15 e 16. Se vocês tiverem um amigo na Bíblia Viva, que está necessitado de alimento e vestuário, e lhes disserem, bem, adeus, e que Deus o abençoe, aqueça-se e coma bem, e depois não lhe derem roupas ou alimentos, que bem faz isso? Irmãos, ajudar os necessitados da igreja não é algo para Deus fazer. Não é Deus que tem que fazer, mas somos nós que temos que nos envolver. Comida e roupa são necessidades fundamentais para todo ser humano. 1 Timóteo 6,8. Paulo diz para Timóteo, tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Então está falando do básico, do necessário. 1 João 3, 17 e 18. É bem interessante na língua, na Bíblia Viva. Mas se alguém se considera cristão, quem é cristão aí? Amém. Para você, para mim. Se alguém se considera cristão, possui dinheiro suficiente para viver bem, e, vendo um irmão em necessidade e não o ajudar, como é que o amor de Deus pode estar nele? É tipo aquela resposta implícita. Não está nele. Não precisa ser um ótimo leitor e intérprete da Bíblia, queridos. Como pode o amor de Deus estar nele? Filhinhos, deixemos de dizer apenas que amamos as pessoas. Vamos amá-las realmente e mostrar isso pelas nossas ações. Então, tanto João, como Paulo, como Tiago, eles tinham a mesma linguagem, porque todos eles falaram a linguagem do Espírito Santo. Todos foram inspirados pelo Espírito Santo. Então, viu aqui como age uma pessoa com a fé morta? Essa é uma fé intelectual. Fé intelectual, mas não uma fé real. É uma fé da cabeça e não do coração. É uma fé falsa e não verdadeira. É uma fé divorciada da prática. Queridos, a pessoa com a fé morta até concorda com certas verdades, só que ela não é transformada pelas verdades com a qual ela concorda. Entendeu? Ela substitui obras por palavras, ações por discursos. Ela substitui doações por orações. Orar é bom, mas orar e ajudar, melhor ainda. E mais, a fé morta está divorciada da prática da piedade. Muitas vezes, há um abismo, um hiato gigantesco entre o que a pessoa professa e o que a pessoa vive. Ela até crê na verdade, crê de verdade, mas não é transformada por essa verdade. Então, uma verdade que ela crê que não a transforma, a culpa não é da verdade, a verdade sempre é verdade, mas da própria pessoa que não se deixou ser transformada pela verdade. A verdade chegou, às vezes, na sua mente. Ela deixa ficar aqui, parado, na sua cachola, por assim dizer. Mas essa verdade não desce para o seu coração e não se desenvolve nas suas ações. Amados, quando você honra a Deus com seus bens e com parte da sua renda, está com isso demonstrando que sua fé é viva e não está morta. Não é uma fé de boca, de palavras. Sendo assim, quem possui uma fé viva socorre o necessitado e não fecha o coração. As igrejas estão cheias de pessoas que dizem que creem. Boca cheia, eu creio, mas não vivem o que creem. Isso é fé morta.
Qualquer um pode cometer esse pecado. Qualquer um de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos guarde disso, de ter uma fé morta. Ninguém está isento da insensibilidade e da dureza de coração para com o próximo e da hipocrisia de proferir palavras bonitas, porém palavras cruéis. Quais seriam as palavras cruéis? Bem, a Deus, e que Deus o abençoe. Aqueça-se e coma bem. A pessoa não tem roupa nem comida. Vai, aqueça-se e coma bem. A pessoa não tem roupa nem comida. Que loucura! Então, a característica da fé morta e inútil é a sua inoperância. É por isso que Tiago vai dizer no verso 26, mais uma vez, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Repetindo, não somos salvos pelas obras, sejam obras de caridade ou obras de obediência. No entanto, as boas obras geralmente demonstram uma verdadeira conversão. As boas obras geralmente demonstram uma verdadeira conversão. E eu uso o termo aqui geralmente, pois nem todos os que fazem o bem são salvos. Nem todos os que ajudam são convertidos a Jesus. Temos visto muitas doações para o Rio Grande do Sul. Muitos vão morrer e vão para o inferno mesmo ajudando. Não estou tirando o mérito da ajuda, mas não é a obra que salva o homem. Cornélio é um típico exemplo de alguém que dava esmolas. Um homem que jejuava. Um homem que orava, mas não era salvo. Pois leia direitinho o capítulo 10 de Atos. Mas depois que ele teve um encontro com Cristo, a sua vida foi transformada. Ele teve uma mudança radical de vida. E com certeza, depois de salvo, ele não deixou de ajudar os pobres, não deixou de orar, não deixou de jejuar, mas agora fazia essas coisas na condição de um salvo e não na condição de um religioso. O sacerdote e o levita, lá na parábola do bom samaritano, não sei se vocês lembram, eles possuíam instrução religiosa. Eles eram doutores em teologia, mas nenhum dos dois parou para ajudar o homem que estava agonizante à beira do caminho. Precisando de ajuda, precisando de socorro, precisando de um amparo. Os dois religiosos, os dois teólogos, os dois grandes instruídos na lei, não fizeram nada. Os dois eram capazes de defender sua fé, mas nenhum deles demonstrou essa fé por meio de obras de amor. Obras de amor. Portanto, amados, a fé morta não é uma fé salvadora. Antes, é uma fé falsificada, que entorpece a pessoa. É como um narcótico, fazendo com que essa pessoa tenha uma falsa certeza de vida eterna, quando na verdade está indo para o inferno. Fé morta, fé inútil, fé inoperante. Aí você fala, mas então eu vou passar a fazer. Não. O que nós precisamos é de um novo coração. Amém. Senhor, transforma de dentro para fora. Muda o meu interior, Senhor. Eu não quero fazer para ser salvo, porque é impossível. É pela graça que nós somos salvos. Mas a graça, ela é transformadora. Ela muda o nosso o nosso relacionamento com o nosso próximo. Em segundo lugar, querido, Tiago fala também da fé dos demônios. Fé é essa que não devemos ter. Fé dos demônios, versículo 19, acompanhe comigo. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Vou ler de novo, na Bíblia Viva. Ainda existe alguém entre vocês que sustenta que apenas crer é suficiente? Crer no único Deus? Ora, lembrem-se que os diabos ou os demônios também creem nisso, com tanta convicção que até tremem de terror. O demônio é crente. O diabo é crente. Eles existem. Não são seres mitológicos. Agora, Tiago que vai usar o exemplo dos demônios para demonstrar que só a fé não basta. Só dizer que crer em Deus não é suficiente. Só declarar que Jesus Cristo é o Senhor não salva ninguém. Isso porque os demônios creem
no famoso Shema judaico. Qual era o famoso Shema judaico? Essa expressão: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E até hoje os judeus proclamam, recitam essa frase com muito temor. Deuteronômio 6, se não me engano. Mas essa crença de demônios não pode salvá-los. Eles creem nisso. Eles são ortodoxos. Eles creem piamente na existência de um só Deus. Agora, qual a diferença da fé morta para a fé dos demônios? Qual a diferença? Antes de entrar nos detalhes da fé dos demônios. A fé morta atinge apenas o intelecto, mas não mexe com as emoções. Porém, a fé dos demônios atinge o intelecto e as emoções. Pois o verso 19 diz aí que os demônios creem num só único Deus e tremem. São pentecostais. Não, é exagerar. Mas tem muitos sentimentos. Não estou minimizando o sentimento. Eu queria ser mais sentimental. Tá? Eu queria ter mais sentimento. O crer fala o que de intelecto, e o tremer fala de emoções, sentimentos, sensações, arrepios. Ou seja, podemos dizer que a fé dos demônios é mais avançada do que a fé morta e inútil. Eles creem, estremecem, têm sentimentos. Queridos, infelizmente, dentro das igrejas tem muita gente com esse tipo de fé. Muitos. Pessoas que creem corretamente e ainda por cima sentem algumas coisas, como arrepios, tem visões, revelações, profecias, choros. Mas crer e tremer não são experiências que produzem necessariamente a salvação. Uma pessoa pode até crer em Deus com o coração, pode sentir alguns arrepios ao entrar numa igreja e mesmo assim perder-se para sempre. Dependendo da sua personalidade, a pessoa sente fácil. Sente. Eu, infelizmente, sou destituído de muitos sentimentos. Infelizmente, eu queria ser mais emotivo em algumas áreas. Então, queridos, a verdadeira fé envolve mais do que crenças e sentimentos. E envolve também mudança. A verdadeira fé, envolve a fé transformadora muito mais do que crenças e sentimentos. Envolve também mudança. A verdadeira fé, guarde isso, ela é transformadora. Pois muda o nosso pensar, o nosso falar, o nosso vestir, o nosso sentir, o nosso agir. Uma fé que não é transformadora é uma fé falsa. É uma fé demoníaca. E se não há mudança, não há salvação. Um certo pastor, depois de ter sido flagrado no ato do adultério, sabe o que ele disse? E daí se eu estou no adultério? Hoje eu prego melhor do que no passado. Eu prego melhor hoje do que antes. Com isso, esse homem estava dizendo que enquanto ele acreditasse e pregasse nas doutrinas certas, não importava o que ele fazia com a vida. Mas o que mais tem isso? Pessoas com muito carisma e sem caráter. Pessoas com muitos dons, revelações. Pessoas que, irmãos, vivem no adultério e pregam como poucos. Impõem as mãos sobre as pessoas, são curadas. Trazem revelação que são certeiras. Isso faz, sabe o quê? Engana o coração dela própria. E às vezes Deus até usa ela. Se Deus usou um jumento, não vai usar um pastor, mesmo no pecado? Que isso, pastor? Deus usa, meu irmão. Só que um dia a fatura chega. Igual a gente vai comprando um cartão, um dia não tem como chegar. No início do mês vem a conta. Vem. Aí quando passa 50, passa 60, 30, 20... Aí de pouquinho em pouquinho, igual de grão em grão, a galinha enche o papo. Daqui a pouco está aí uma fatura de R$2.000. 3. Então, situações como essas aqui, há de montão por aí. De montão. Por isso que eu falo sempre, não se engane, não se encante com carisma, com muita falácia, muito conhecimento, muita intelectualidade. Olhe a vida da pessoa.
Então essa é exatamente a fé dos demônios. Crê, sente, faz e acontece, mas não muda. Porém, a fé verdadeira não se limita só no crer e no sentir, mas principalmente no fazer. Os demônios creem e tremem, mas são demônios. São depravados. São imundos. Agora, no que os demônios creem? Já estou terminando. Falta um pouquinho, só meia hora. Brincadeira. Primeiro, os demônios creem em um só Deus. Os demônios creem, queridos. Se você diz que crê em Deus, eu quero lhe dar uma notícia importante. Os demônios também creem. Essa semana mesmo vi enviando um vídeo de pessoas que criam em Deus, mas que agora são ateias. Entraram para o mundo do ateísmo. Pessoas como Anitta, Beyoncé, Morgan Freeman, o nome dele é esse. Pessoas que criam em Deus e agora são ateus. Só que o fato de antes eles creem e agora serem ateus não muda muita coisa. Porque talvez o crer antes era um crer somente demoníaco. Crer na existência. Agora, o mais impressionante é que os demônios não são ateus. Sabia? Demônio não é ateu. Os demônios não são agnósticos, não são politeístas e muito menos panteístas. Os demônios não são. Eu estou falando aqui de espíritos malignos, de demônios, seres maquiavélicos enviados para causar perturbação, enviar doenças, perturbação mental. Estou falando de seres que não vemos, mas que existem. Eles não são ateus, eles não são agnósticos, não são politeístas e muito menos panteístas. Ao vivo é assim mesmo. Por exemplo, o ateu, ele diz abertamente, declaradamente, que Deus não existe. O agnóstico diz que talvez Deus exista, mas se existir, está muito distante e cuidando dos seus próprios interesses. O agnóstico é assim, ele não nega a existência, mas se existe ou não existe, não pode provar. O politeísta crê que existam vários deuses, não é isso? Deus da água, Deus do fogo, Deus da chuva, e vai embora. O panteísta crê que tudo é Deus e Deus é tudo. Ou seja, para o panteísta, o cachorro é parte de Deus, o homem é parte de Deus, a árvore é parte de Deus. É comum você ver em alguns lugares uma pessoa abraçando a árvore, beijando a árvore, adorando a árvore. Ele é um panteísta. O Deus, natureza, tudo é Deus e Deus é tudo. Agora, os demônios, por outro lado, creem num único Deus, que é verdadeiro, que é pessoal, eterno, onipotente, onipresente, onisciente. Amém. Você dá glória a Deus. Glória a Deus. E se tiver algum demônio aqui ao volta, também ele está dando glória a Deus. Ele crê nisso. Onipotente, pois tem todo o poder. Onipresente, pois está em todos os lugares ao mesmo tempo. E onisciente, pois conhece todas as coisas. Então, mas os demônios acreditam na doutrina certa. Acreditam no que nós cremos. Que isso, pastor? Acredito. Eles são ortodoxos. Eles creem na unicidade de Deus, assim como os judeus criam. E assim como nós cremos. 1 Coríntios 8:6, Paulo diz que para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pela qual são todas as coisas e nós também por Ele. Efésios 4, versículos 5 e 6 diz também que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Os demônios creem nisso. E mais, além de crerem que Deus é um só, os demônios também creem na divindade de Jesus. Os testemunhos de Jeová negam a divindade de Jesus. Os demônios creem na divindade de Jesus. Em Marcos 5, versículos 6 e 7, diz que quando o endemoniado gadareno viu a Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente.
É o demônio falando na boca do homem. Em Marcos 3,11 diz que quando os espíritos imundos viam a Jesus, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Que fé ortodoxa! Que reverência! Se ajoelhava, se prostrava, o adorava. Amados, os demônios sabiam quem era Jesus. Eles se ajoelhavam diante de Jesus. Eles adoravam a Jesus, assim como fazemos em nossos dias. Porém, todavia, apesar de tão corretos doutrinariamente, eles não são salvos. Na verdade, não há salvação para o demônio. Há quem evangelize demônio. Você tem que se converter, rapaz. Fica pregando para o demônio. Tem gente que faz isso. Então, apesar de crer e tremer, eles estão condenados. A fé deles, apesar de eles possuírem uma fé correta em Deus, possuem um estilo de vida imoral e perverso. Apesar de crerem em Deus, apesar de adorarem a Jesus, eles são espíritos enganadores que levam as pessoas ao pecado. Cara, não estou querendo colocar todo o pecado na conta do diabo e dos demônios. A carne também tem muito a ver nisso. Mas todas as pessoas endemoniadas da Bíblia viviam uma vida detestável para Deus. Vocês sabiam que os demônios são ortodoxos? Ortodoxia significa doutrina correta. Amados, ter doutrina correta é muito importante. É necessário. Porém, precisamos ter ortodoxia e, ao mesmo tempo, ortopraxia. Ou seja, conduta correta. Mais do que doutrina correta, é fundamental termos conduta correta. Ortodoxia sem piedade produz morte. Vou repetir, não basta crer na doutrina certa, não basta crer que há um só Deus, não basta crer que Jesus é Deus, não basta crer que o Espírito Santo é Deus. Não basta, sabe por quê? Porque os demônios creem nisso tudo, mas não são salvos. Uma crença divorciada da prática é crença vã. Isso porque não basta crer no certo e viver no errado. Não basta crer em Deus, ter fortes emoções e viver no pecado da mentira. Viver no roubo, do adultério, da prostituição, na maledicência, da fofoca, da inveja, ou outro pecado qualquer. Crer correto, mas vive o errado. Não basta, essa é a fé demoníaca. Você não conhece uma pessoa salva, cara, pelo conhecimento que adquire, nem pelas emoções que demonstram, mas pela vida que leva. Amado, o estilo de vida dos demônios é de total depravação, apesar de crerem em Deus e tremerem como resultado dessa crença. Basta olhar para a vida do gadareno e o que os demônios fizeram com ele. Leia Marcos 5. O que os demônios fizeram com o gadareno? Ele vivia o quê? No cemitério. Ele se cortava com pedras. Devia comer defunto. Morava no cemitério. Se cortava com pedras, andava nu. Se tivesse dinheiro em papel, rasgava dinheiro. Vivia gritando, agredia as pessoas. Ninguém conseguia domá-lo. Tinha uma força fora do comum. Apesar de tanta desgraça feita na vida daquele homem, esses demônios eram crentes. Crente que é crente, mas não é crente. A fé dos demônios é imitada por muitos hoje em dia dentro da igreja. Pessoas que tremem, creem, porém que andam nesse mundo como se fossem demônios. A Bíblia chama os demônios de espíritos imundos. Maria Madalena tinha 7 demônios que a levaram o quê? A prostituição. Ela era prostituta. Meus amados, você pode crer na doutrina certa e deve crer na doutrina certa. Você pode ter sentimentos fortes, como chorar e se arrepiar. Isso é bom. Chorar, se arrepiar, ter fortes emoções. Glória a Deus por isso. Porém, se você vive na prática do pecado, está mais parecido com os demônios do que com um genuíno servo de Deus. Isso serve para todos. Para mim, para você e para quem estiver ouvindo. Finalmente estou concluindo. Segundo, os demônios também creem no inferno. Os demônios creem em Deus, que Deus é um só.
Eles creem na existência do céu, porque eles foram expulsos do céu. A fé deles era de primeira mão. Sabia disso? Eles habitavam lá, foram expulsos. Só que eles creem também no inferno. Existem milhares e milhares de pastores, teólogos, apóstolos, bispos e semideuses por aí que não creem no inferno. Mas os demônios creem. É correta. Lucas 8,31. E rogavam-lhe, os demônios rogaram a Jesus que não os mandassem para o abismo. Eles sabiam que existia um abismo, o inferno. Amados, os demônios creem nas penalidades eternas. Eles sabem que o inferno foi criado para o diabo e seus demônios. Eles sabem que o inferno é destinado para todo aquele que o nome não está escrito no livro da vida. Eles não negam a existência do inferno, queridos, como muitos falsos pastores e milhares de seitas ao redor do mundo negam. Eles sabem que serão lançados no inferno num futuro próximo. Eles sabem que terão que comparecer diante de Cristo, o Supremo Juiz. Eles sabem que haverá o julgamento final. Eles sabem que todo joelho se dobrará diante de Jesus um dia. Apesar de saberem tanto, e saberem mais do que muitos de nós juntos, os demônios estão perdidos. Eternamente perdidos. Apesar de saberem tantas coisas, os demônios não são salvos, não são santos, pois continuam sendo imundos, perversos, maldosos e diabólicos. A mentira, a sensualidade, a inveja, o ódio fazem parte do estilo de vida dos demônios. E quem está possuído por demônios tem esse estilo de vida também. Tem ódio por tudo. Vive na imundície. Portanto, uma fé meramente intelectual e emocional coloca-nos apenas no patamar dos demônios. Deus tenha misericórdia de nós. Portanto, que Deus nos ajude a não sermos como os demônios que possuem uma fé intelectual e emocional. Que não sejamos como aqueles que possuem uma fé morta, inoperante, inativa e vã. Que demonstremos para a glória de Deus que a nossa doutrina está de mãos dadas com a nossa vida. Que a nossa vida seja uma extensão daquilo que nós cremos. Que não venhamos nos enganar com a fé inútil e muito menos com a religião dos demônios. Que venhamos arregaçar as mangas e continuar fazendo a obra de Deus e para a glória de Deus. Nos envolvendo, contribuindo, ajudando os necessitados, que tudo é para a glória de Deus. Portanto, 1 Coríntios 15, 58. Meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor.